eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui com um vídeo que foi feito a pedido de vários de vocês. Eu vou comentar sobre o último episódio que saiu, o episódio 21 de Tate no Yusha ou The Rising of the Shield Hero, e vou trazer a minha opinião sobre o maior acontecimento. E tem pássaros no fundo, tem um forró dos idosos rolando numa praça, qualquer barulho de fundo ignorem, porque eu tô aqui para dizer que talvez a minha opinião seja diferente da maioria, que ficou extremamente eufórica e gostou da forma que a punição da Mine e do rei. Alguns preferiram como foi no mangá e por sugestão de vocês eu também li o mangá para entender quais foram essas diferenças. E bem, eu posso dizer inicialmente que eu preferi como foi feito no anime, mas mesmo em relação ao anime eu tenho ressalvas. E calma, eu não vou aqui dizer que Malt não deveria ser punida, porque eu acho que é natural numa história que, como eu já falei aqui, alguém que começa cheia de ambições, prejudicando os outros e prejudicando repetidamente o protagonista, que em algum momento ela seja punida. Eu só acho que a punição, diria até que não produziu qualquer sensação em mim. Vou explicar por quê. Calma, mas deixa aqui embaixo se você curtiu, se você gostou, não tem problema nenhum você discordar de mim em qualquer vídeo deste canal. Deixa o like, especialmente se você pediu muito que eu falasse sobre esse episódio, porque eu falei que a minha opinião ia ser diferente em geral. E se inscreve se você não for inscrito para acompanhar todos os vídeos que saem aqui. Como eu já disse, já discuti desde o início de Tate no Yusha, a Malt foi a personagem que surgiu como Mine, a aventureira que prejudicou de início, logo a primeira pessoa que acabou com a vida do Naofumi lá naquele universo, porque o difamou com um crime, uma acusação de um crime gravíssimo. Naofumi fica sem uma party, sem um grupo, sem apoio e vai sozinho construindo até conhecer pessoas que confiam nele, Raftalia, depois a Filo, e pessoas que vão vendo como ele de fato atua como herói, e ele mesmo vai se desarmando. Só que essa pessoa que o prejudicou lá no início continuou prejudicando repetidamente. Havia ainda uma conspiração dela com a igreja e o rei que já parece ter um problema do seu passado ali em relação a heróis do escudo em geral, e assim que ele descobre que acredita que o herói do escudo de fato abusou da sua filha, isso piora. Ele acredita muito no discurso da igreja dos três heróis, então a conspiração só aumenta e o Naofumi só vai lidando com isso cada vez mais ao longo da sua jornada até a rainha voltar e explicar que na verdade ela estava fora para resolver a cagada que este reino fez, convocando 4 heróis que na verdade deveriam ser sumonados um por cada país para resolver as ondas de catástrofe que afetam a todos. E para que não houvesse uma guerra, ela precisou se deslocar em várias reuniões enquanto deixava o marido reinando e fazendo todas as coisas erradas que fez. Só que chegou no limite, as suas sombras foram conduzindo e passando informações conforme era necessário e ela percebeu que ela precisava agir. Agir para que este herói também não ficasse sendo prejudicado e com raiva do que aconteceu, e agir para que esses dois, seu marido e sua filha, não continuassem com os desmandos e coisas equivocadas que eles estavam fazendo e prejudicando o próprio reino e estabilidade em relação aos outros países também. Por isso, para mim, era absolutamente natural que em algum momento eles fossem punidos, porque um monarca, mesmo que em um matriarcado, o rei ainda tem sua importância, ele ficou governando na ausência da sua esposa e ele fez coisas que prejudicaram demi-humanos, a estabilidade ali até mesmo de outras pessoas, de um herói em relação à política com outros países, então ele precisava pagar de alguma maneira. A sua filha, sendo filha, mesmo sendo princesa, ela tem uma acusação e ali comprovação gravíssima de que ela atentou contra a vida da própria irmã, daquela que seria então a herdeira do reino, então é algo gravíssimo. Acho completamente normal que o anime venha com a justificativa de que aquilo seria passível de morte, seria a punição adequada para esses dois, até mais para Mine, na minha opinião, do que para o rei. Mas ok, nivelaram os dois na mesma balança, e aí já foi a primeira diferença que eu vi em relação ao mangá. No mangá, não é a rainha que vem com o discurso de que aquele reinado, de que aquele povo, aquele país age assim com pessoas mesmo da nobreza que cometam crimes como esse. A punição é a morte. Não. Na verdade, a rainha viria com uma pena muito mais branda, tira os títulos, e quem se inflama e fica com raiva e quer algo muito mais grave no mangá é o Naofumi. E é o Naofumi que sugere a pena de morte. Por que eu gostei da forma que foi no anime? Primeiro porque eu acho que realmente a gravidade dos crimes trazem um sentido de que a punição seja mais forte, especialmente em relação ao crime contra a Melt, o crime contra a herdeira, que a Mine teria cometido. Mas a construção do anime em relação a tudo que eu já li do mangá até hoje, suaviza muito a trajetória do Naofumi. E por mais que as pessoas, eu sei que vários de vocês gostam do protagonista que fica mal, que ele é vingativo, que ele quer ver dor, sofrimento, pra mim faz sentido que um adolescente que cresceu ali e que ele é herói e ele quer ser visto como herói, ele precisa ter atitude de herói.
ou então a história não vai construir isso pra ele. E o anime tá construindo que esse cara, ele é o que foi tido como o impuro, o errado, o menos nobre dos heróis, mas ele age como o melhor deles. E por mais que eu não seja alguém que curte muito Naofumi, eu não acho que ele é um protagonista muito carismático nem no anime, nem no mangá, muito menos no mangá, mas eu acredito que a construção dele como herói é muito mais sólida no anime. Faz mais sentido que ele ainda tenha desejos de vingança, que ele queira ver aquelas pessoas que o fizeram tão mal pagarem, até porque esse sentimento de compensação por ver quem te fez sofrer também sofrer é algo muito humano, e ele sendo um jovem humano é natural que ele queira isso, mas depois de salvar tantas pessoas, depois de ter tanta empatia por tantos povos que ele ignorava e desprezava por o desprezarem, mas ele ajudou, ele fez, ele teve gratidão, ele também evoluiu muito. Então, pra mim chegar nesse ponto e ele conseguir perceber, porque se você não percebeu isso no anime, sim, ele não quis ver a morte daqueles dois, ele não quis compactuar com aquilo, ali ele viu que ele podia ser um pouquinho mais nobre, como ele realmente está sendo. Quando ele chega no anime, no discurso, e fala pra todo mundo ali que então aqueles dois sofreriam muito pouco só morrendo, que teria que ser algo de sofrimento permanente, não é porque ele realmente queria isso, claramente no anime não foi. Ele apenas achou um discurso pra não parecer muito bonzinho e pra que eles realmente não fossem apenas inocentados, tivessem alguma punição, mas que, na verdade, desculpa, gente, eu sei que vocês adoraram que ele seja o lixo e que a outra seja a vagabunda, enfim, mas parece quase punição de internet. Eu acho legal até o ponto em que o Naofumi realmente é mais nobre do que ele teria sido no começo da história, do que as pessoas esperariam dele. Pra mim, essa quase redenção, essa forma dele ser muito superior a seu inimigo, não querendo, não produzindo, não ativamente causando a morte deles e praticamente então os salvando, isso pra mim foi muito mais forte. Tanto é que o anime, ele termina de uma forma bonita, emblemática, quase um fim, todo saudando o herói do escudo. Ele é iluminado pelo pôr do sol. E ainda tinha a questão de que a rainha estava pronta para se sacrificar, porque, de novo, faz sentido que ela sofra, apesar de tudo, por mandar matar o marido e a filha, sobretudo a filha. A filha é errada, é equivocada, mas é a filha. Então, como governante, ela faria o que era preciso ser feito, mas ela estaria disposta a se sacrificar, dando a própria vida por eles. Eu acho que pro reino seria péssimo, ela não pensou nisso, mas faz sentido que coloquem uma carga ainda maior no peso daquela coisa que ela estava disposta a fazer. No mangá, em relação à filha e ao marido, ela é muito mais fria. No mangá, ela não é aquela que sugere a sentença de morte, como eu disse, ao Naofumi, mas ela também estaria disposta a fazer o que precisasse, caso ele não voltasse atrás em relação aos dois, porque no mangá ele também volta atrás, dá a entender que a própria rainha também o manipula um pouquinho, porque a Mine, ela fica ali implorando, ela fala como seria uma fragilidade pro próprio reino punir aquelas pessoas que eram da nobreza, que eram da família real. A rainha fala, faz sentido, mas o Naofumi não quer que eles fiquem sem punição, e a rainha que dá a deixa pra ele trazer uma outra forma de punir que fosse permanente, que trouxesse sofrimento, humilhação eterna, né, enquanto eles estivessem vivos, e surge então essa questão dos nomes também no mangá. E no mangá, o Naofumi tem um prazer eterno de chamar ele de lixo, de vadia, de não sei o quê, que... Assim, gente, desculpa, eu fico achando que o Naofumi, especialmente no mangá, por que eu não gosto e não acho que é melhor no mangá, como eu sei e vi vários de vocês comentando? Porque parece um adolescente. Ah, beleza, ele é um adolescente, mas eu acho bonito e mais legal, coerente para a própria história que constrói um herói, que esse cara que virou o herói sem querer, entrando como um adolescente renegado, acusado, faz mais sentido que então ele seja o herói. Que ele não fique ali tendo muito prazer, um prazerzinho normal, é humano, tranquilo. Ter sentimento de vingança, como eu disse, é natural, nem todo mundo é absolutamente elevado espiritualmente, enfim. Mas eu não consigo ter sentimento de vingança. Eu não consigo ter sentimento de vingança por alguns quesitos, na verdade, porque eu acho que a Mine foi uma vilã construída quase caricatamente. Ela era fraca, ela era boba, ela manipulava, mas ela era uma carta também da igreja. Ela era muito pouco ali incisiva, ela não tinha uma presença, ela não era uma vilã forte numa luta. Então, conforme o Naofumi mesmo foi crescendo, ela ficou completamente ali inutilizável. Ela tinha uma questão ali junto do seu pai de manipulação do reino, com a igreja, é claro, mas a igreja por si só, o Papa, quando essa figura vilanesca, quando esse vilão surgiu, foi muito mais forte, porque tinha um perigo real. Ela
ela é praticamente um alívio cômico. Então, pra mim, talvez, mesmo que matasse ela, eu não sentiria nenhuma coisa, nada que me recompensasse, porque eu praticamente não ligava pra ela mais. Mas, ainda a morte, um exílio, algo mais dramático, seria mais pesado, na minha opinião. Sinceramente, gente, ela ser chamada de qualquer coisa, tanto faz. Eu fico imaginando, assim, que é praticamente uma punição da internet, que as pessoas chegam e ficam xingando muitos outros, xingam aqui embaixo nos comentários, xingam no comentário da notícia, xingam no Facebook, no Twitter. O assunto muda, as coisas mudam. Eu acho que é um baque muito maior para esses dois perderem os títulos de nobreza do que mudar o nome. Simbolicamente, eles vão passar por um tipo de repressão, isolamento que o próprio Naofumi passou, porque ele foi acusado, ele foi rechaçado, então é um paralelozinho interessante com um agravante ali de que, pra mim, sinceramente, chamar de alguma coisa como essa é bem assim, criança definiu essa sentença. Sério. Pra mim seria muito mais potente e forte se eles tivessem sido mortos, realmente, se ela fosse morta na frente do rei, o rei fosse preso eternamente, fosse isolado, vai se isolar no país, então entrega pro país dos demi-humanos, que no mangá fica claro que é um país que é bem inverso, então os humanos são escravizados lá, na verdade, né, uma balança nem um pouco equilibrada, é bom para os demi-humanos, então manda ele pra lá, não sei. Eu acho que pouco ensina. No anime eu vejo pontos positivos demais, porque eu vi que ali eles construíram algo melhor pro Naofumi, que não sentiu o exato prazer com isso. O pesadelo dele reflete algo interessante no anime, que é o desejo de ver a punição e a culpa pela punição acontecer por causa dele, mas ao mesmo tempo a punição é justa porque ele sofreu por causa dessas pessoas. Então, esse conflito, que não é muito profundo em Tate no Yusha, eu não acho que Tate no Yusha precisa ser profundo, mas o anime construiu algo interessante, no mínimo um pensamento interessante, um crescimento do Naofumi que pra mim no mangá ficou muito brando, linear, raso. Não sei como era na webcomic original, mas pra mim, ponto positivo pro anime, porque trouxe algo a mais, mas sinceramente eu não fiquei nada feliz, assim, todo mundo ficou, nossa, muito bom. Eu sinceramente acho que seria muito bom se tivesse havido uma punição eficaz, efetiva. Pra mim foi adolescente colocando apelido nos outros e... enfim. Pra mim ficou quase uma veia cômica nisso tudo. Se era pra ser uma veia cômica, funcionou, beleza. Não entendi que era pra ser isso. Mas até se não fosse pra colocar os nomes, mas mostrasse eles sendo talvez rechaçados, xingados espontaneamente de vadia, de lixo pelas pessoas, porque eles não eram mais nobres, não iam ficar mais no castelo, eles vão nas ruas e a gente vê eles sendo xingados, rechaçados. Espontaneamente as pessoas vão fazer isso com eles, porque as pessoas de fato fariam isso com o Naofumi se ele não tivesse se isolado e se escondido no período que ele foi difamado. Mas isso seria pesado, seria triste, mas seria espontâneo. Pra mim funcionaria muito mais, seria extremamente mais dramático do que colocar um apelido de fato neles, entende? Eu acho que ver o povo reagindo, o povo odiando, talvez isso aconteça depois, mas incentivado por esses nomezinhos, entendeu? Então eu acho que perde a força, porque fica quase uma comédia em cima de algo que poderia ser naturalmente construído. De novo, eu não tenho problema em ver a Mine sofrendo. Não senti qualquer prazer no anime que enfocou muito nela sofrendo pra caramba e mentindo com aquele selo da escravidão. No mangá foi bem mais breve, isso também. O anime reforçou e deu close nos peitos, na coisa. Pra mim foi pouco dramático, foi só pra mostrar, vamos dizer assim, mostrou muito bem que ela mente pra caramba e que ela é praticamente uma mentirosa doentia, porque ela mente apesar de estar ali numa situação que não tem mais como fazer isso, apesar das dores. Ok, mas eu sei que visualmente o anime quis chocar aí, mas eu acho que o choque dramático dessa forma que eu aqui supus, por exemplo, seria bem mais impactante, talvez para o público que pensa como eu. Talvez pelo que eu tô vendo que a maioria gostou, a maioria do público de Tate no Yusha curte esse lado mais ali caricato, de nomezinhos e tal, pra mim pouco atinge. Eu acho que muitos de vocês curtiram, eu quero muito saber por que vocês curtiram, se vocês acham que nomes e termos e xingamentos são algo que nessa história faria sentido ser pesado e ser considerado uma punição eterna, pior que a morte. Pra mim não é pior que a morte, mas... quero saber vocês que amam muito anime, que curtiram isso, que vocês sentiram, porque se você não curtiu por algum motivo, se você acha que era desnecessário, se você acha que a própria punição não deveria acontecer, eu acho que pra história faz absolutamente total sentido que a punição aconteça, mas se discorda, coloca aqui, quero saber a sua opinião. Deixa o like de novo ou dislike se você não curtiu, mas avalie o vídeo, porque vocês pediram muito que eu falasse sobre isso aqui e eu adiei um vídeo de Berserk pra fazer isso. Desculpa, público de Berserk, mas ele vai sair até terça ou quarta, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!